Ministério Público Federal desenvolveu um projeto de combate a... Só um minutinho, pessoal, peraí. Alô? Senhor Márcio, eu sou da sua operadora de telefonia. Ah, sim, olha só, eu tô no meio do meu trabalho agora, não posso atender, tá? Obrigado. Vamos lá, pessoal, de novo. 3, 2, 1. O Ministério Público Federal desenvolveu um projeto... De novo, peraí, só um minuto. Alô? Senhor Márcio, eu sou da operadora de telefonia. Ah, sim, olha só, uma moça acabou de me ligar agora, eu tô no meio do meu trabalho, não tô podendo atender, tá? De qualquer forma, eu não tô interessado não, tá bom? Obrigado. Olha, não tem nada mais chato do que a gente estar no meio do trabalho e o telefone da gente tocar. A gente atende, pensa que é alguém importante, alguém da família, mas quando vai ver, é uma operadora de telemarketing. A pergunta que fica é, será que um dia isso vai acabar? A boa notícia é que a resposta é sim. Na semana passada, entrou no ar o site Não Me Perturbe. Criado por determinação da Agência Nacional de Telefonia, a Anatel, nele você pode se cadastrar para não receber mais esse tipo de ligação. Até agora, mais de 700 mil pessoas já se inscreveram no site. Mas é importante lembrar que o bloqueio é válido apenas para o telemarketing, quando uma operadora te liga oferecendo benefício ou serviços. Os outros tipos de ligações, como cobrança, seguem normalmente. Claro, dentro do limite da lei. Quem se inscrever no site Não Me Perturbe deixará de receber ligações de telemarketing das empresas Algar, Claro, NET, Nextel, Oi, Sercontel, Sky, TIM e Vivo. No momento do cadastro, você pode escolher se quer bloquear uma empresa ou todas elas. Ao meu lado, o Dr. Carlos Bruno, que é do Núcleo de Defesa do Consumidor do Ministério Público Federal. Dr. Carlos, muito obrigado pela participação. Qual que é a importância desse tipo de trabalho? Olha, 3 vantagens enormes para o consumidor dessa iniciativa da Anatel junto com as empresas da questão do não perturbe. O primeiro, o mais evidente. O consumidor era muito incomodado por isso, sofria muitos danos, especialmente de natureza moral, por essas ligações em horários absolutamente indevidos, e agora vai poder ter um meio de evitar essas ligações. A segunda vantagem, e aí já começam a ser as vantagens, na minha opinião, principais, é solidificar a cultura de proteção de dados no Brasil. E por último, e não menos significativo, é o fato da Anatel ter feito um acordo com as empresas. Para bloquear a ligação das empresas, é só acessar o site e se cadastrar, criando login e uma senha. Depois de informar o CPF, basta cadastrar o número do telefone que deseja bloquear. É possível cadastrar mais de uma linha. Para finalizar, é só selecionar quais companhias quer bloquear. E o que acontece se as empresas não respeitarem o cadastro do consumidor e continuarem ligando? Ele pode reclamar na Anatel e a Anatel vai tomar medidas a partir desse número de reclamações, o que pode começar com um processo administrativo, inclusive terminando em multa. O prazo para o bloqueio das ligações é de 30 dias. A empresa que descumprir a regra pode ser multada em até 50 milhões de reais. Olá! Nossos direitos como consumidores. É a esse assunto que o Interesse Público se dedica hoje. O Márcio falou sobre telemarketing, mas os problemas se estendem a vários outros. Quer um exemplo? Quem nunca ficou aquele tempo enorme em uma fila de banco? E o que fazer? Todo começo de mês é a mesma coisa. Os boletos chegam e quem prefere pagá-los no banco ou precisa de outro serviço presencial tem que respirar fundo e esperar, porque as filas são grandes na maioria das agências e o atendimento é muito lento. Essa situação rendeu multa de R$100 mil a uma agência da Caixa Econômica Federal em Dourados, Mato Grosso do Sul. A multa aplicada pela Justiça seguiu a posição do MPF de que cada minuto a mais que o cliente espera equivale ao mesmo tempo a menos pago pelos banqueiros a funcionários. Quer mais informações como essa? Fique de olho nas nossas redes sociais. Como consumidor, com certeza você já viveu situações como as que mostramos no início do programa. Esses temas geram muitas dúvidas. Por essa razão, nós convidamos para um bate-papo aqui em nossos estúdios Geraldo Tardan, que é presidente do Instituto Brasileiro de Estudos e Defesa das Relações de Consumo. Olá, Geraldo, seja bem-vindo ao Interesse Público. Eu que agradeço o convite.
Geraldo, essas duas situações que nós mostramos, tanto a questão do telemarketing quanto a questão da espera em filas de banco, são situações comuns que acontecem com a maioria dos consumidores e que incomodam bastante, né? Se você pegar a lista de reclamações fundamentadas do PROCON, o que são reclamações fundamentadas? Aquelas reclamações que têm procedência, que não são solucionadas e a vida do consumidor continua sendo incomodada da sua impessoalidade até a sua vida na sociedade no dia a dia. Essa medida do cadastro para o Não Perturbe, ela é uma ótima medida, porém ela é insuficiente. Por quê? Porque você tem que entrar no site e cadastrar a empresa que você não quer que te ligue. Uma pesquisa da Secretaria Nacional do Consumidor mostrou que de 92% das ligações efetuadas, 54% cai antes do consumidor conseguir ver o número. Então, ele não vai conseguir cadastrar essas empresas que ligam constantemente. Então, o procedimento deveria ser o inverso. As empresas solicitarem expressamente do consumidor o seu desejo de receber a ligação e não o consumidor cadastrar para não receber. E é bom deixar muito claro que as pessoas não estão acompanhando que as propagandas por SMS, por e-mail, por WhatsApp, não estão incluídas nesse pacote. Então, vai só mudar a forma. Você vai cadastrar para não receber e vai começar a receber SMS o dia todo oferecendo produto. E no nosso quadro IP Serviço, nós falamos sobre a espera além do permitido nas filas de banco. Nesses casos, né, como é que o consumidor deve proteger? Quais são os direitos do consumidor? Sim, isso é uma das maiores reclamações do PROCON contra o setor. Você tem uma lei que diz que nos primeiros dias de pagamento até o dia 10, a tolerância para o consumidor ficar na fila é de 30 minutos. Depois são 20 minutos. A Justiça ela vem apontando favorável ao consumidor quando isso extrapola e te causa algum tipo de prejuízo. Então, o consumidor tem sim que se orientar, primeiro no PROCON, se ele não conseguir o PROCON com um advogado, para que também essa ação não seja uma aventura jurídica. Ou seja, cria uma expectativa de ganho, cria uma expectativa de sucesso e isso não se concretize. Porque você pode acionar o juizado sem a necessidade de um advogado. Mas é bom que você consulte para saber quais são as reais condições que você tem de êxito. E o que as pessoas devem fazer? O que o consumidor deve fazer se ele se sentir lesado, se ele sentir que teve o seu direito violado? Como é que ele deve buscar ajuda, enfim? Essas medidas gerais, como esse caso, ela já vem sendo implementada. Por quê? Porque o consumidor, e nós já fizemos vários no Instituto, através de uma ação, ele resolve só o problema dele. O problema aqui, isso é um problema coletivo. E é um problema coletivo de direito em que você não sabe nem quem é o prejudicado. Todas as pessoas consumidoras desse produto são as prejudicadas. Então, isso tem que ser movido ou pelo PROCON, ou pela Secretaria Nacional do Consumidor, ou pelo Ministério Público do Consumidor, que aí já demanda de forma coletiva uma ação civil pública, que abrange todos os consumidores desse segmento. E aí sim, resolve o problema do consumidor. Uma ação individual não vai resolver. Ok. Muito obrigada, Geraldo, pela sua participação aqui no Interesse Público. Obrigado você. E no Interesse Público de hoje ainda tem muito mais. Famílias que tiveram que sair de suas casas em Barão de Cocais, Minas Gerais, por causa da ameaça de rompimento de uma barragem da Vale, vão receber um pagamento emergencial da mineradora. Obras particulares em áreas históricas do município de Petrópolis, no Rio de Janeiro, só poderão ser feitas com a autorização prévia do IPHAN ou do INEPAC. Nós vamos para um rápido intervalo, mas fique com a gente que tem muito mais no programa de hoje.
Olá para você que acompanha o Interesse Público. Chegou a hora de ficar por dentro do que aconteceu esta semana no Ministério Público Federal. Está no ar o Redação MPF. A União e o Estado do Paraná vão ter de fornecer remédio à base de canabidiol a uma criança com microcefalia e paralisia cerebral que mora em Cascavel. A determinação atendeu o pedido do Ministério Público Federal, que ajuizou a ação civil porque não existe na rede pública medicamento equivalente que tenha a mesma eficácia no tratamento da epilepsia. Outro destaque desta semana foi a denúncia da Força Tarefa Lava Jato, também no Paraná, contra Edson Lobão e Márcio Lobão. Eles estão envolvidos em um esquema de corrupção no contrato da construção da usina de Belo Monte. Os pagamentos de propina somam quase 3 milhões de reais e foram feitos por intermédio da Odebrecht. A denúncia foi aceita pela Justiça Federal. E saindo do Sul e indo para o Nordeste, o Ministério Público Federal requisitou as prefeituras dos 224 municípios do Piauí para que apresentem resposta sobre a situação do gerenciamento de resíduos sólidos urbanos com base na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa ação é uma das etapas do projeto Lixo Legal. Agora uma última informação aqui da redação do MPF, que você também pode conferir no portal com a jornalista Verônica Macedo. Olá, Verônica. Olá, Madeleine. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, recorreu esta semana contra a decisão que suspendeu o andamento de todas as investigações em curso que usaram dados fiscais e bancários do COAF sem autorização judicial. A decisão liminar foi tomada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, em resposta a uma reclamação da defesa do senador Flávio Bolsonaro, investigado no Rio de Janeiro. No recurso, a PGR pede esclarecimentos sobre o alcance da decisão e sobre a suspensão dos processos que estão em andamento. É isso, Madeleine. Obrigada, Verônica. E com esse último destaque, o Redação MPF de hoje fica por aqui. Você pode acessar o nosso portal nesse endereço que aparece aqui na sua tela e conferir sobre a atuação do MPF. Semana que vem, estamos de volta. A Escola Estadual Indígena Santa Luzia, em Amajari, Roraima, pede socorro. A estrutura não recebe manutenção há anos. Janelas quebradas, fiação exposta e o forro prestes a desabar. A repórter Ana Cláudia foi lá conferir essa situação e conversou com professores e alunos. Quem assiste à aula da Tânia Pereira nem imagina os desafios enfrentados por ela e seus alunos para aproveitar os benefícios da educação básica intercultural no estado de Roraima. Estamos em Amajari, a 158 quilômetros de Boa Vista. O ponto de encontro semanal é a maior escola estadual indígena da cidade. Ou melhor, deveria ser. A estrutura do local, que há um bom tempo não recebe manutenção, mantém alunos e professores em constante desconforto. É muito quente, a gente precisa de luz, não tem, porque para cá a parte daqui da frente fica um pouco escura. E o tempo que está muito sol, que é muito quente, a gente não tem como aguentar. Então, é todo mundo sendo espalhado para ver se consegue pegar um vento, porque não dá para aguentar dentro da sala de aula durante a tarde quando está o sol muito quente. A Sara falou sobre o calor, mas se você pensa que os problemas acabam por aí... Tá faltando zelador, merendeiro, é pouca coisa, mas a gente acha muito necessário. Tem central de ar, mas não serve para nada, porque não tem energia. A situação chegou ao conhecimento do Ministério Público Federal, que realizou uma inspeção no mês de maio, quando constatou que a escola oferecia risco a todos que participavam de atividades no local. Nesse momento, já verificamos diversas irregularidades nessa escola. Além de algumas irregularidades comuns a outras escolas do estado, como falta de merenda escolar e falta de transporte escolar, também verificamos problemas estruturais específicos que comprometiam a segurança dos professores e dos alunos. Nós fizemos uma recomendação específica para aquela escola, recomendando a adoção de medidas imediatas por parte do governo do estado e da Secretaria da Educação do Estado, para que esses problemas estruturais fossem imediatamente solucionados por meio de reforma.
Entre as recomendações enviadas ao governo estadual está o fornecimento de merenda escolar, a regularização do transporte para todos os alunos e o envio de pessoal para apoio na escola, como merendeiras e zeladores. No descumprimento de qualquer uma delas, o MPF deve acionar a Justiça. Apenas algumas, dentre as várias recomendações, foram cumpridas, o que compromete o ano letivo de todos os alunos da região. Além disso, o problema com a merenda continua. Os alunos daqui da tarde eles estão voltando para casa sem merendar. Inclusive estão indo mais cedo porque ninguém está dando essas condições de merenda para os alunos, principalmente aqueles que vêm de longe. Em nota, a Secretaria de Educação e Desporto informou que uma equipe de logística esteve na localidade e promoveu reparos na parte elétrica e hidráulica. Houve troca do quadro de energia, reposição de telhas e conserto do telhado. Além disso, disse que o serviço de transporte e merenda escolar já estão regularizados e que tem dialogado sobre as pendências e possíveis soluções com representantes da comunidade. O MPF vai continuar acompanhando o caso. O MPF avaliará as justificativas do governo do estado e, caso não seja cumprida a recomendação, serão adotadas as medidas judiciais, inclusive com a possibilidade de acionamento por meio de ação civil pública. Você vai ver a seguir as famílias que tiveram que deixar as suas casas aqui em Barão de Cocais por causa da ameaça de rompimento de uma barragem da Vale serão pagas durante um ano. Moradores dos arredores da mina de Gongoçoco, em Minas Gerais, vivem com medo do rompimento da barragem. Algumas famílias já tiveram que abandonar suas casas, mas ao menos vão receber um salário mínimo durante um ano. O vilarejo abandonado tem um nome sugestivo: Socorro. No início de fevereiro, quase 500 moradores foram retirados às pressas do lugar. Muita coisa ficou para trás: casas, sítios, plantações. A vila virou um lugar fantasma onde ninguém pode entrar. Socorro está na zona rural de Barão de Cocais e é o primeiro lugar no caminho da lama da barragem sul superior da Vale, caso ela se rompa. O vilarejo, que seria varrido do mapa pela onda de rejeitos, fica bem aos pés da barragem. O reservatório tem 6 milhões de metros cúbicos de rejeitos, metade do que rompeu em Brumadinho e matou 245 pessoas. A maior ameaça para a barragem está na cava da mina de Gongoçoco, a 1,5 km de distância. O talude da cava, uma espécie de paredão gigantesco, está desabando aos poucos e uma queda brusca pode provocar o colapso da barragem vizinha. Ela é do mesmo tipo das que romperam em Mariana e em Brumadinho e foi classificada como de alto risco de rompimento. A gente acaba ficando inseguro, a gente não sabe qualquer hora a gente está aqui embaixo, aqui eles vão estar, a barragem rompe, e aí? São 3 mil casas e 6 mil pessoas de acordo com a prefeitura. Meio-fios de várias ruas foram pintados de laranja. Sinaliza a rota da lama caso o desastre aconteça. Placas indicam a rota de fuga. O que diferencia a gente de Brumadinho foi que, graças a Deus, não tivemos mortes. Mas os outros impactos todos a gente vive, né? Com relação a essa angústia, impactos sociais, impactos de saúde, impactos econômicos. Eu acho que a gente vive impactos econômicos até maior do que o de Brumadinho. Os moradores do vilarejo de Socorro estão em casas alugadas pela mineradora. É muito difícil deixar tudo para trás, porque eu, no meu caso, eu saí com um pijama que eu estava dormindo. Não pude trazer mais nada. Tudo meu que eu lutei a vida toda para conseguir estar lá. Famílias como a da Dona Aparecida vão receber um pagamento emergencial da Vale durante um ano. Cada adulto tem direito a um salário mínimo por mês,
Cada adolescente, meio salário mínimo. E cada criança tem direito a 1/4 do salário mínimo. O acordo foi fechado durante uma audiência de conciliação que teve a participação do Ministério Público Federal. Esse dinheiro não poderá ser descontado das eventuais indenizações individuais. Em agosto, outra audiência de conciliação vai ser realizada. R$1.000 é muito pouco, gente, não dá para pagar. Uma pessoa que perdeu tudo, não dá para reconstruir esse, não? Quem vai construir tem que ficar atento aos documentos exigidos para ter a licença. Isso vale em qualquer situação. Mas quando se fala em áreas históricas, a atenção precisa ser redobrada. Em Petrópolis, no Rio de Janeiro, foi preciso a interferência do Ministério Público para que as regras fossem cumpridas. A Janaína foi até lá e vai mostrar pra gente. Quem vem para Petrópolis, principal cidade serrana do Rio de Janeiro, respira ar puro e história, que é contada na arquitetura das ruas, nos museus e também em suas belezas naturais. Foi por elas que Dom Pedro I se apaixonou em 1922, ao fazer uma viagem pelo antigo Caminho do Ouro, que ligava Minas Gerais ao Rio. Os registros da chamada Cidade Imperial, planejada no fim da primeira metade do século XIX para receber a corte brasileira durante os verões, estão por todo lado. E do Museu Imperial, um dos mais importantes acervos da memória do Brasil dessa época, ao casario de estilos variados, que vão do neoclássico, passando pelo romantismo dos chalés ao ecletismo do início do século XX, quase tudo é tombado nas principais ruas do centro histórico. Praticamente toda a cidade é tombada. E com essa peculiaridade, sabe? Você tem uma cidade que é imperial, fundada pelo imperador, mas que mantém até hoje uma residência oficial do presidente da República. São bens e vias públicas protegidas pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou pelo INEPAC, o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, onde não se pode construir, reformar ou mesmo mudar um detalhe na fachada sem avaliação desses órgãos sobre o impacto da obra. Prática que era comum, segundo o Ministério Público Federal, não só em Petrópolis, como em outros municípios pelo país. Esses alvarás eles eram expedidos, de uma certa forma, condicionados, né? O particular, condicionado ao particular ir no órgão federal para que, então, pudesse realizar a construção. Só que, na prática, ninguém faz isso, né? No momento em que o particular tem o alvará em mãos, ele muitas vezes não se preocupa de ir nesse órgão federal e o dano ambiental ou o dano histórico-cultural é praticado. Com um grande número de ações em mãos por causa deste tipo de crime, que pode gerar multa e prisão, o MPF recomendou à Prefeitura Municipal uma medida preventiva. Segundo a norma publicada no Diário Oficial do Município no início de junho, o alvará para execução de obras particulares, assim como licenciamento ambiental em áreas tombadas da cidade, a partir de agora só podem ser concedidos por órgãos municipais com a prévia autorização do Instituto do Patrimônio Histórico competente. Quando você preserva a cidade enquanto patrimônio histórico, você tem não só o valor histórico e cultural, que é fundamental, mas você também tem uma fonte de renda para as pessoas que vivem aqui, para que possam aí construir suas vidas, suas carreiras e ter um retorno em torno disso. E o programa de hoje fica por aqui. Mas antes, a Érica vai contar pra gente o que ela tá preparando para o programa da próxima semana. Conta aí, Érica. Roberto, eu estou preparando uma matéria muito especial sobre os 13 anos da Lei Maria da Penha, um marco de conscientização e empoderamento para todas nós mulheres. Vamos contar histórias incríveis e mostrar o trabalho de ONGs e instituições que acolhem e ajudam essas mulheres vítimas de violência doméstica.
não dá para perder, né? É no próximo IP. Obrigada, Érica. É realmente uma lei muito importante que já salvou e ainda pode salvar a vida de muitas mulheres. E agora, vamos saber o que o Marcinho tem para contar pra gente, o que ele traz aí para esse próximo programa. Fala aí, Marcinho. Oi, Roberta, tudo bem? Eu sei que você adora viajar, então com certeza você já passou por um pedágio. Mas você sabe como ele funciona e para onde vai aquele dinheiro? Eu conto na semana que vem no MPF Explica. Até lá! Obrigada, Márcio. E muita coisa boa vem por aí. Não perca o próximo programa. A gente te espera. Tchau!